Olá, tudo bem? Eu sou Moisés da Helium Consultoria. Esse é mais um dos nossos vídeos que nos últimos dias nós estamos falando sobre como escolher um equipamento para comprar para o seu laboratório. Como decidir que tipo de equipamento eu vou escolher. Hoje eu quero falar com vocês sobre um critério muito importante, que é o porte do equipamento, a velocidade do equipamento. É muito comum a gente, quando o laboratório é abordado pelo vendedor e ele vem trazer para você os equipamentos que ele tem para oferecer, ele vai falar muito sobre uma questão chamada número de testes por hora ou velocidade de testes por hora. 120 testes por hora, 200 testes por hora, 300 testes por hora, 400 testes por hora, 800, 1.200 testes por hora. É importante você levar em consideração o seguinte: quando você olha para o velocímetro do seu carro, talvez ele tenha a velocidade máxima de 220, 250 por hora. Alguma vez você já chegou a essa velocidade? Provavelmente não. O mesmo se dá com os equipamentos de análises clínicas. As velocidades que eles apresentam são as velocidades máximas que estes equipamentos conseguem desempenhar, especialmente equipamentos como, por exemplo, equipamentos de bioquímica. Normalmente essa velocidade máxima está associada a você pegar um determinado protocolo, uma determinada programação para um teste que é razoavelmente rápido e colocar um monte de amostras na máquina e ela vai desempenhar essa velocidade máxima. Normalmente, quando o equipamento vai trabalhar com dosagens de determinadas enzimas, com turbidimetria ou outras metodologias que tendem a ser mais lentas, a velocidade do equipamento vai cair. Então, esse é um cuidado que você tem que tomar no momento de fazer a compra e no momento em que o vendedor está explicando e colocando. Normalmente ele vai chegar para você e vai te apresentar a velocidade máxima, muitas vezes vendendo para você a ilusão de que a máquina vai trabalhar o tempo todo nessa velocidade, e isso não é verdade para equipamento algum. Também ainda relacionado a velocidades, quando a gente fala, por exemplo, de equipamentos de hematologia, falando num primeiro momento de equipamentos que não têm autocarregamento. O que quer dizer isso? Quando você não consegue colocar várias amostras ao mesmo tempo no equipamento. Então essa velocidade vai ser dependente de alguém que está na frente da máquina passando as amostras uma a uma. Isso quer dizer que, vamos supor aqui uma velocidade que o equipamento processe uma amostra por minuto, ou uma amostra a cada 2 minutos. Se ele processa uma amostra por minuto, em tese, você poderia fazer 60 amostras por hora, desde que você tenha um operador na frente da máquina, ao lado possivelmente de um homogeneizador, retirando o tubo, abrindo o tubo e colocando o tubo para ser aspirado pelo equipamento. Isso também é uma coisa que normalmente não acontece na bancada, até porque quem está operando ali o equipamento de hematologia eventualmente está corando lâmina, eventualmente está centrifugando a amostra, eventualmente está fazendo outras coisas no próprio setor, e ele não vai ter essa disponibilidade de ficar 1 hora ou mais que isso, passando as amostras de maneira ali quase que cronometrada. Então isso deve ser levado em consideração. Ainda falando de equipamentos de hematologia, considerando equipamentos que têm autocarregamento, vamos dizer que esta máquina pretende fazer um hemograma por minuto ou um hemograma a cada 2 minutos. Mas você tem um limite físico de capacidade no autocarregamento. Algumas máquinas permitem capacidade de autocarregamento de 30, 40 amostras. Máquinas maiores que podem trabalhar no sistema de esteira, aí realmente elas vão conseguir desempenhar a sua velocidade máxima. Então, quando você precisa carregar, você tem um tempo e uma quantidade de amostras que você pode colocar na máquina. Então vamos dizer que você coloca 30 amostras, aí você tem esse tempo para fazer outra coisa enquanto a máquina está processando essas amostras, e provavelmente antes de chegar ao fim do processamento daquele número de amostras que você colocou, você vai estar carregando mais amostras. Nesse caso, a máquina muitas vezes consegue de fato desempenhar aquela velocidade que ela
se propõe. Então, velocidade do equipamento, quando é oferecido a você, pense nisso, sempre é velocidade máxima. Então, nem sempre é o máximo de velocidade que você vai conseguir ter na sua rotina, de acordo com os inúmeros testes que você vai precisar fazer, especialmente quando nós estamos falando de equipamentos de bioquímica. Também acontece a mesma coisa em imuno, dependendo da reação, o tempo é um pouquinho maior e você trabalha com vários testes ao mesmo tempo. Podem haver rotinas de limpeza entre um teste e o outro, rotinas que podem, para evitar contaminação de uma amostra para outra. Então tudo isso vai reduzir o tempo do equipamento e deve ser levado em consideração. Ainda falando sobre porte de equipamento, claro que você vai olhar para a sua rotina, vai olhar para a sua realidade também financeira no momento de colocar um equipamento. Mas eu quero te dizer o seguinte: quando você for adquirir um equipamento para o seu laboratório, faça da mesma forma quando se compra sapato para criança pequena. A gente sabe, quem é pai, quem convive com alguma criança pequena, sabe que se você compra o sapato do número exato, a criança vai usar por 1 mês ou 2 e não vai servir mais. Então, na hora de investir no equipamento e pensar no porte do equipamento que você vai colocar na sua rotina, pense como quem é pai de uma criança pequena. Não compre um tamanho muito justo. Então, não compre um equipamento que esteja extremamente justo com a sua demanda e que não te permita crescer, até porque isso vai aproximar muito o próximo momento de uma substituição da máquina, e também não vai permitir que você, em algum momento, você pegue um serviço um pouco maior. Por exemplo, você tem a sua rotina já, o seu número de pacientes mais ou menos sempre por dia, mas você tem a oportunidade de pegar um contrato de saúde ocupacional numa determinada empresa, para entregar num determinado prazo. E às vezes, se você tem um equipamento muito justo em cima da sua necessidade média, você não consegue dar um salto para pegar um volume maior de serviço. Então, isso deve ser levado em consideração em relação ao porte do equipamento. Nunca compre algo que seja extremamente justo na sua rotina de exames diários, sempre tenha folga, tanto para crescimento e ampliação de rotina, quanto para pegar picos de produção esporádicos. E sobre a velocidade, não se iluda, pense muito bem, a questão de velocidade dos equipamentos está relacionada muitas vezes aos testes que estão sendo executados. A dica de hoje era essa. Bora trabalhar? Um abraço!